Olá, nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho da condição de existência no logaritmo. Como eu já mencionei nas aulas anteriores, dos vídeos, eu mostrei lá para vocês que tinha uma regrinha para base, para o logaritmando, e isso não é diferente. A gente precisa conhecer essas regrinhas, poder utilizar elas principalmente quando for casos de equação. Então eu tornei a escrever aqui para vocês, ó. Se eu tenho o log de b na base a sendo igual a x, o meu b, que representa o meu logaritmando, tem que ser sempre um valor maior do que zero. E quando ele está na base, no caso a incógnita, no caso que eu chamei aqui de A, tem que ser maior do que zero e ainda precisa ser uma base diferente de 1. Eu mostrei isso para vocês nos outros vídeos, tá? Então isso aqui é só para relembrar vocês. Coloquei aqui um exemplo. A soma dos logaritmos de dois números na base 9 é 1 sobre 2. Olha só, a soma dos logaritmos de dois números. Eu sei quem são esses números? Não, então eu vou chamar eles de quê? De x e y. Porque como são dois números e ele não diz que são números iguais, eu preciso chamar com incógnitas diferentes, tá? Então, se a soma dos logaritmos, então é log de x mais o log de quem? De y. Na base 9, então tá aqui, na base 9 é 1 sobre 2. O verbo, ele sempre vai representar a minha igualdade. Então, o é 1 sobre 2. Calcule o produto desses números. Ou seja, eu quero o valor de x vezes o y. Aqui, eu já mostrei para vocês uma regrinha anteriormente que se a gente tem a soma entre logaritmos de mesma base, significa que antes nós tínhamos o quê? Uma multiplicação entre os logaritmanos. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Log de x vezes y na base 9 é igual a 1 sobre 2. Aqui, ó, representa a mesma coisa. Lembra que eu mostrei para vocês que se eu tenho multiplicação no logaritmando, significa que eu tenho uma soma. Só lembrar lá das regrinhas de potência. Multiplicação de mesma base, você repete e soma os expoentes. É a mesma coisa aqui no logaritmo. Se eu tenho multiplicação, eu vou abrir uma multiplicação a partir agora para uma soma. Então agora ficou fácil. Eu fiquei com o logaritmo principal. E como é que se resolve isso? A base elevado ao logaritmo é igual ao meu logaritmando. Então eu vou ter 9 elevado a meio é igual a x vezes y. Aí o que eu faço para resolver? Sempre que eu tenho fração no expoente, significa que eu tenho um valor na raiz. Então aqui, ó, x vezes y é igual a 9. O expoente, né, da base 9 é o que está no numerador, então seria o 1. E a base, ela vira índice, então é 2. Quando a gente tira a raiz quadrada, lembra que sempre vai sair um valor positivo e um valor negativo. Porém, aqui, ó, x vezes y vai ter que ser igual a 3, ou seja, somente um valor positivo. Por quê? Porque esse x vezes y, ele está exatamente no lugar de quem? Do logaritmando. E no logaritmando só admite valores o quê? Positivos. Fiquem atentos que em uma prova de concurso, isso pode ser uma pegadinha para vocês, tá? Pode ter valores lá positivo e negativo como resposta, juntos, e você acabar marcando. Então, é muito importante ficar atento a essas restrições que eu vou mostrando para vocês. Exemplo 2. Eu coloquei aqui, ó, determine a razão entre os logaritmos de 16 e 4 numa base qualquer. Olha só, ele pede para você determinar a razão. Razão sempre vai ser uma divisão. Então, olha aqui, ó, vai ser o log de 16, como é uma base qualquer, vou chamar de base x, dividido pelo log de 4 na base x. Então, agora a gente vai fazer isso daqui, ó.
O que eu faço para resolver esse log daqui? Eu posso fatorar o 16. Se eu fatorar o 16, eu vou ter 2 elevado à quarta na base x, sobre, posso fatorar o 4 também, log de 2 ao quadrado na base x. Agora pronto. Expoente no logaritmando, vem para frente no numerador. 4 que multiplica log de 2 na base x sobre 2 que multiplica log de 2 na base x. Olha só o que nós temos. Se eu pensar nesse log aqui como um valor de y, ó, se eu chamasse aqui log de 2 na base x é igual a y, aí eu teria 4 que multiplica y sobre 2 que multiplica y. Posso cortar o y com o y e a minha resposta vai ser igual a quanto? A 2. Só que isso aqui é valor para quem? Para y. E é exatamente o que ele quer. Ele pede para você determinar a razão. Então, é somente essa resposta o quê? Final. Fiquem atentos a isso, porque se ele perguntasse pelo valor do x, aí você precisaria substituir aqui no y. E caso tivesse dado um valor negativo, no caso do y é válido, tá? Só não é válido como resposta negativa para quem? Para x. Então é isso, eu só queria mostrar esse pequeno detalhe para vocês, que depois vai fazer toda a diferença lá no caso das equações, que eu também vou mostrar para vocês.